A apresentação a seguir faz parte da avaliação da disciplina de Fundamentos de Gerenciamento de Projetos, turma GPR 14 Osasco. O grupo de trabalho foi composto por 3 pessoas, Mariana, Paulo e Renan, também diretores da empresa fictícia criada, a MPR Pavimentadora. A MPR Pavimentadora é uma empresa de médio porte atuante no ramo da pavimentação asfáltica. Detentora de frota própria, a MPR Pavimentadora destaca-se pela qualidade e excelência imprescindíveis no fornecimento de técnicas de pavimentação com cunho social e ecológico. Dentre todos os trabalhos já desenvolvidos, iremos destacar 2 programas. O primeiro dele é o programa Reviva. Este projeto tem como objetivo a revitalização de áreas públicas de lazer e é desenvolvido em todo o Brasil. O segundo programa é o chamado Comunidade na Rua, composto pelos projetos Chega Junto, que visa realizar a pavimentação de vias para facilitar o acesso de comunidades carentes a escolas da região, e o projeto E-Comunidades, foco desta apresentação. Este programa visa a pavimentação asfáltica com produto final, o Verdivia, pavimento constituído de massa asfáltica modificada oriunda da incorporação de pneus e garrafa PET descartados indevidamente na natureza. A motivação para a contratação do nosso projeto é o abatimento de impostos para o cliente a partir da pavimentação de vias em comunidades carentes, cujos moradores participarão na coleta dos inservíveis a serem utilizados como matéria-prima da massa asfáltica. Através da execução do E-Comunidades, temos como objetivo aumentar em 10% o faturamento da MPR Pavimentadora no próximo ano fiscal a partir da aplicação do Verdivia e garantir a destinação ambiental adequada de, no mínimo, 60% do passivo local. Como stakeholders, podemos citar moradores da comunidade, clientes, órgãos regulamentadores, prefeitura municipal, policiamento militar, fornecedores de insumos, mídia, empresas concorrentes, sponsor e funcionários. Alguns requisitos dos stakeholders que foram levantados são vias liberadas ao tráfego, inexistência de trabalho noturno, limpeza das vias após conclusão dos serviços, coleta dos inservíveis num raio máximo de 20 km, uso de equipamentos de segurança, não haver retrabalho por incompetência executiva, sinalização vertical temporária, reexecutar sinalização horizontal e o não rompimento das redes de água, esgoto e gás. Neste slide, podemos verificar alguns dos riscos levantados, como não obter as outorgas necessárias e a quebra de equipamentos. Essa etapa é de grande importância, pois a identificação e estudo de possíveis soluções a estes riscos irão impactar no custo e orçamento do projeto. Agora, falando sobre o ciclo de vida do projeto, vamos descrever o grupo Processo de Iniciação, que visa a definição do novo projeto com seu respectivo produto. Nesse processo, o sponsor descreve o que pretende atingir ao término do projeto, sendo este uma oportunidade ou necessidade. Com a justificativa elaborada, o próximo passo será mensurar os objetivos, analisando se é específico, mensurável, atingível, realista e com prazo determinado. Com a designação do gerente de projetos, esse necessita identificar todas as pessoas e organizações envolvidas, os chamados stakeholders, obtendo informações relevantes aos seus interesses, seu envolvimento e qual impacto no sucesso do projeto. Esses poderão ter uma influência positiva ou negativa. Através das entrevistas para o levantamento dos requisitos pelo gerente de projetos, se estabelece o prazo, o custo e seus possíveis riscos para esse projeto. Assim, são estabelecidos os marcos e orçamento em alto nível para obter a aprovação do projeto, que terá como entregável o termo de abertura do projeto. Caso não seja aprovado, inicia-se novamente o ciclo para a abertura do projeto. Dividimos as comunidades na fase de apresentação, detalhamento, desenvolvimento e fechamento, tendo como entregáveis contrato comercial, projeto técnico, via pavimentada e termo de encerramento do contrato. Na fase de apresentação, o pacote de trabalho de definição refere-se ao que se propõe o projeto, quais os locais de atuação, as técnicas a serem utilizadas, enfim, a caracterização geral do que se propõe com o E-Comunidades. Tem-se como entregável um folder explicativo. Quanto aos riscos envolvidos nesse projeto, temos a documentação dos riscos como entregável do pacote de trabalho mapeamento. Levantamento refere-se à identificação dos envolvidos no projeto, suas influências negativa ou positiva, sendo tudo documentado no levantamento de stakeholders, entregável desse pacote de trabalho. Uma vez esclarecido o que se propõe com o E-Comunidades, seus riscos, todos envolvidos, partimos para o pacote de trabalho denominado aceitação do projeto, ao qual o entregável será o termo de abertura do projeto assinado. Unidos do TAP, elabora-se a proposta técnica comercial entregável do pacote de trabalho comercialização. Concluída a fase de apresentação, partimos para o detalhamento.
fase na qual serão esmiuçados os detalhes técnicos da pavimentação asfálticas e topografia para início dos trabalhos em loco. Assim, no pacote de trabalho análise, elaboraremos o estudo topográfico do local onde será implantado o projeto de comunidade, entregável nesse pacote de trabalho um relatório topográfico específico. Quanto ao pacote de trabalho e estudo, analisaremos agora as condições do pavimento a ser trabalhado, gerando assim um relatório onde será documentado a condição atual das vias. Concluído o estudo, passamos para o pacote de trabalho engenharia, cujo entregável orçamento refere-se às cotações de insumos asfálticos e minerais para o preparo da massa asfáltica. No pacote de trabalho autorização, temos as outorgas dos órgãos ambientais competentes para a captação de água, por exemplo, sendo esses tipos de autorizações os entregáveis do pacote. Para que nosso projeto esteja alinhado com a sua justificativa de participação da comunidade na coleta dos inservíveis, no pacote de trabalho compromisso, teremos a assinatura do termo de compromisso da comunidade como entregável, fechando então a fase de detalhamento. Agora, já na fase de desenvolvimento, estamos na parte de execução do E-Comunidades. No pacote de trabalho e preparação, nos preocupamos com a limpeza das vias, sendo essas vias limpas o entregável do pacote. O pacote de trabalho protótipo refere-se à execução de um trecho para teste da massa pronta, sendo esse trecho teste o entregável do pacote. Julgamento nada mais é que o pacote de trabalho na qual será avaliado o trecho teste. Estando tudo em conformidade com o escopo estabelecido, tem-se a aceitação desse trecho através da emissão de serviço. No pacote de documentação, teremos o ART, anotação de responsabilidade técnica como entregável. Será nesse pacote de trabalho que assumiremos tecnicamente o E-Comunidades. Finalizada a fase de desenvolvimento, executamos os serviços, ou seja, parte para a pavimentação das vias. O relatório fotográfico comparativo de antes e depois será entregável do pacote. Já na fase de fechamento é quando serão finalizados os trabalhos e teremos o termo de encerramento do contrato assinado. O pacote de trabalho garantia refere-se ao monitoramento das vias pavimentadas por um período de 30 dias, após conclusão do serviço, sendo o relatório de integridade das vias o entregável do pacote. No levantamento, segundo o pacote de trabalho dessa fase, será elaborado como entregável o relatório comparativo de custos, apresentando a relação entre planejado e executado. O pacote de trabalho de satisfação nada mais é que uma pesquisa de satisfação do cliente, cujo entregável será a documentação do feedback recebido, contribuindo para o aprimoramento da metodologia de gerenciamento desse tipo de projetos da MPR Pavimentadora. Contrato é o pacote de trabalho que se refere ao término dos contratos com fornecedores. Dessa forma, os contratos encerrados são os entregáveis. Na aprendizagem, pacote de trabalho na qual serão documentadas e arquivadas as lições aprendidas durante todo o ciclo de trabalho do projeto. Esses documentos serão os entregáveis do pacote. Por fim, no pacote de trabalho finalização, teremos como entregável o termo de finalização do projeto, na qual ficará explícita a aceitação integral do E-Comunidades. A seguir, apresentamos o critério de validação e aceitação para cada entregável de cada pacote de trabalho e fase. Neste, temos a fase apresentação, aqui detalhamento, neste desenvolvimento e fechamento. No projeto, todos os pacotes de trabalho serão make, com exceção do pacote análise, da fase detalhamento, que será buy. Voltando ao ciclo de vida do projeto, após entender como iniciar, agora iremos explicar o planejamento. Nele, os processos serão obtidos com mais detalhes, com a finalidade de levantar o escopo total, definindo e detalhando as ações necessárias para alcançar o objetivo do projeto. Na coleta dos requisitos, procura-se identificar com profundidade os anseios, expectativas e necessidades referentes ao projeto. Com a definição do escopo, obterá o detalhamento do projeto e produto, suas premissas e possíveis restrições. Ao criar a WBS, ocorrerá a decomposição de atividades menores, com seus respectivos entregáveis, que facilitará o gerenciamento do projeto. Podemos dizer então fases, pacotes de trabalho e entregáveis. Com a definição das atividades, essas serão sequenciadas para identificar e relacionar as mesmas no projeto. Após, pode-se estimar os recursos para o desenvolvimento das atividades, podendo ser make ou buy. Assim, podemos determinar a duração e o custo das atividades. Ao se identificar os riscos, deverá ocorrer o planejamento, as análises qualitativa e quantitativa e as respectivas respostas aos riscos. O cronograma será elaborado conectando a sequência das atividades com durações, recurso e restrições.
Com o objetivo de manter os stakeholders informados sobre o andamento do projeto, será elaborado um plano de comunicação. Além disso, serão estabelecidos padrões para certificar a qualidade do projeto. Identificando o pacote de trabalho, se o mesmo será make ou buy, serão estabelecidos os controles referentes à administração dos recursos humanos e documentação de aquisições dos fornecedores do projeto. Após essa identificação make ou buy, poderemos determinar o orçamento. Para manter os stakeholders engajados no projeto, é elaborado um plano estratégico para esta atividade. Após o desenvolvimento destes processos, é possível determinar o plano de gerenciamento do projeto. Após o planejamento executado, iremos para o processo de execução. Caso o desenvolvimento da atividade ocorra com um recurso interno, realiza-se a reunião de kick-off, autorizando e executando a lista de trabalhos. Para avaliar a qualidade da atividade executada, ocorrerá a validação da conformidade e, estando de acordo, valida-se a entrega. Caso negativo, será emitido um relatório de não conformidade para conhecimento dos envolvidos no projeto, de forma a serem alinhadas as expectativas e necessidades executando uma nova WBS. Caso a atividade seja executada pelo fornecedor, serão enviadas as RFIs, RFQs e RFPs. Com o recebimento da resposta a esses documentos, será escolhida a proposta que executará as atividades com a elaboração do contrato de trabalho, autorizando a execução. Após a conclusão das atividades, ocorrerá a validação da conformidade conforme o fluxo de atividade make já explicado. O grupo de processo de monitoração tem por objetivo acompanhar, revisar, regular o progresso e desempenho do projeto. O benefício é observar e mensurar periodicamente o projeto, facilitando a identificação de variações ao que foi planejado. O controle integrado de mudanças garante as avaliações de mudanças, suas aprovações e gerenciamento das mesmas. Já no quesito validar escopo, serão validados objetivos, premissas e restrições. Uma vez validado, a entrega é aceita. O controle de escopo se dará para garantir o andamento do projeto, atendendo às premissas e restrições acordadas no planejamento, assim como possíveis mudanças. Referente ao controle de cronograma, são feitas validações para garantir a conclusão do projeto no prazo previsto, assim como no controle de custos, que visa controlar o gasto do projeto para não extrapolar o valor orçado. O controle da qualidade visa garantir a execução dos quesitos em conformidade com o definido no escopo do projeto. O controle de comunicação tem por objetivo informar o andamento do projeto a todos envolvidos, garantindo o acompanhamento do projeto até seu término. O controle de risco é a atenção aos riscos identificados, dando as respostas planejadas para o contorno do impacto ao projeto. O controle de aquisições visa manter atenção aos contratos com fornecedores, garantindo o cumprimento dos prazos, custos, duração e qualidade do projeto. O controle de stakeholders tem por objetivo manter o engajamento dos stakeholders durante todo o ciclo de vida do projeto. Durante o monitoramento podem ocorrer solicitações de mudanças. A partir da sua documentação, analisa-se os possíveis impactos sobre o projeto, julgando se essa mudança é aplicável ou não. Caso aplicável, esta é implementada e ao término deve ser julgada e encerrada. Caso a mudança não seja aprovada, deve-se justificar a negativa e arquivar a proposta. Por último, o grupo de processo encerramento consiste nos processos para finalizar todas as atividades, visando completar formalmente o projeto. Para isso, encerram-se as atividades, os contratos e se desmobilizam as equipes de trabalho. Também documentam-se as lições aprendidas e realiza-se o arquivamento da documentação do projeto. Com isso, se obtém o produto final e o termo de encerramento definitivo.